todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de finalização de curso. Como vocês perceberam aí nos estudos, vocês têm que se atentar muito, os técnicos em radiologia têm que se preocupar muito com essa questão da anatomia normal. A primeira coisa que vocês têm que se preocupar é com a anatomia normal do tórax, tanto ali a região, porque entende-se que em um raio-x de tórax visualizamos a parte ali dos campos pleuropulmonares. Sim, o foco principal mas em uma radiografia simples de tórax, nós podemos ver também uma ampliação da sombra cardíaca. A gente não visualiza função nem como o coração ele está trabalhando, não. Mas a questão de uma possível cardiomegalia devido a um problema cardiológico, a gente consegue visualizar em um raio-x de tórax. A questão das incidências básicas, da questão do póstreo anterior, não realizar um AP, a não ser que seja um paciente acamado ou um paciente politraumatizado, que daí sim optamos por uma questão do paciente também, de realizarmos um AP, mas o certo mesmo é um PA, uma incidência póstreo anterior, uma projeção póstreo anterior, para que não haja ampliação do coração, para que não cause um falso diagnóstico. A questão do perfil, o perfil tem que ser o lado esquerdo, mais próximo da estativa, pelo mesmo motivo da incidência PA, porque senão vai causar uma ampliação dessa imagem e não é legal realizar um exame onde você possa, como se diz, você possa colocar o médico em uma situação onde que ele dê um diagnóstico errado pelo um exame mal realizado. Em relação ao perfil, novamente, nós voltamos lá, que vamos falar que se o médico optar pelo perfil esquerdo, tudo bem. Então, o básico de um raio-x de tórax, o técnico em radiologia, ele já está ciente, ele já tem o domínio daquele conteúdo, ele sabe muito bem como realizar. O foco principal desse nosso curso foi como eu falei na introdução, não é laudar, não é função do técnico em radiologia laudar. Não é questão dele, se não é função dele laudar, muito menos é função dele prescrição de medicamento para aquela tal patologia. Eu quero que vocês me entendam isso. Mas é de interesse técnico, é de função técnica, sim, auxiliar o médico em uma incidência a mais por alguma patologia que esse paciente possa apresentar. Você pode acrescentar incidências no seu exame para que o médico ele visualize melhor aquela patologia que até então você visualizou no raio-x simples de tórax. Então, nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos como patologia, pessoal, qualquer anatomia patológica que não faça parte da anatomia normal do corpo. Nós temos ali na parte torácica, na parte pulmonar principalmente, a traqueia, que faz parte do sistema respiratório, a bifurcação da traqueia, que se chama carina, que divide em dois brônquios, brônquio direito e brônquio esquerdo. Por quê? Porque nós temos dois pulmões, um direito e um esquerdo. Essa bifurcação da traqueia, a primeira parte dela se chama brônquio, que ela é mais calibrosa, tem os cílios ali, tem a parte mucosa, que é para filtração de ar, que é para deixar o ar mais úmido. Mas dentro do pulmão mesmo, nós temos a parte dos bronquíolos, que é uma ramificação dos brônquios. A ramificação dos bronquíolos se chama alvéolos, que é uma das partes principais do nosso sistema
respiratório, que é onde acontece a hematose, é onde acontece a troca gasosa, ou seja, nós vamos expelir o gás carbônico e receber o oxigênio. Esse sangue vai receber o nosso oxigênio pelos alvéolos. 99% das patologias torácicas afeta quem? Afeta os alvéolos. Se afeta os alvéolos, causa inflamação, causa um processo inflamatório, causa um infiltrado, que é o nosso caso da nossa pneumonia. A nossa pneumonia, ela é um processo inflamatório na região torácica que atinge principalmente os alvéolos. Atingindo os alvéolos, o que acontece? As trocas gasosas, elas ficam mais fracas, elas ficam mais lentas, e com isso, o nosso corpo ele tem um déficit de oxigênio, e automaticamente as nossas células começam a sentir essa falta de oxigênio, e automaticamente os nossos órgãos, principalmente o pulmão, que é um dos órgãos vitais do nosso corpo, ele começa a parar. E, infelizmente, leva o paciente a óbito. Então, vamos lá. Patologias do tórax. Aqui nós temos uma anatomia torácica. Podemos visualizar clavículas na região anterior, escápulas na região posterior, toda a parte, primeiramente eu estou falando da parte óssea, tá? Toda a parte de arcabouço torácico, onde ali também inclui clavícula e escápula. Clavícula e escápula faz parte da cintura escapular. Toda a parte de costelas, lembrando que o raio-x normal de tórax, ele não é específico para costelas, ele é específico para campo pleuros pulmonares. Toda a região do pulmão, e nessa imagem aqui nós temos uma porção fígado, uma porção de estômago e uma porção de cólon transverso do intestino grosso. Então, o tórax é composto por um conjunto de estruturas que pode ser dividido em parede torácica, espaços pleurais, pulmões, hilos pulmonares e mediastino. O mediastino, pessoal, é o coração e os grandes vasos que irrigam esse coração. Superiormente, o tórax continua-se com o pescoço, inferiormente é delimitado pelo diafragma. O diafragma, ele é um músculo abdominal ali que divide a região torácica da região abdominal. Vários ossos podem ser visualizados nas radiografias frontais do tórax. Escápulas, localizado na região posterior. Só que nas técnicas radiológicas, pessoal, nós temos os princípios de posição da parte, onde nós temos que realizar movimentos anterior com os ombros, para que a gente possa tentar desassociar essas escápulas dessa região torácica. Porque não é interessante ter muita sombra escapular na região pleuropulmonar, porque pode ali sobrepor uma patologia minúscula que necessitamos de uma visualização para um bom diagnóstico desse exame aí. Os arcos costais, as clavículas e as vértebras torácicas. Poucas lombares, L1, L2, mas com uma densidade muito, muito pouca, desculpa, pessoal, uma densidade pouca, tá? Que não tem uma visualização boa, mas também não é de interesse em um raio-x de tórax visualizar vértebras torácicas. Visualizamos, mas não é de interesse principal. Nas radiografias em perfil, é possível avaliar o externo, localizado nessa região aqui, e o segmento da coluna vertebral. Vocês estão visualizando aqui, né?
Os arcos costais e escápulas são também visíveis nessa incidência. As porções mais inferiores da coluna dorsal são mais escuras que as superiores, por haver menor absorção dos raios-x nas bases. Vamos voltar lá. As porções mais inferiores da coluna dorsal, essa parte aqui, ó, são mais escuras que as superiores, por haver menor absorção nos raios-x das bases. Analisando essa região aqui, pessoal, isso aqui não é processo inflamatório, não é infiltrado alveolar. Isso aqui é hilo pulmonar, que no perfil vocês podem achar que é um processo patológico, mas não é. Isso aí faz parte da anatomia normal do nosso corpo. Hemicúpulas diafragmáticas são localizadas nessa região aqui, onde está essa seta vermelha. Hemicúpulas diafragmáticas tem tudo a ver com o músculo diafragma, né? É a finalização do nosso tórax. É onde termina na parte inferior o nosso tórax. Então, em uma radiografia de tórax, não pode cortar essa região aqui. Essa região, tanto base quanto ápice, tem que estar no plano que precisamos visualizar. Então, vamos lá. As hemicúpulas diafragmáticas se apresentam como estruturas convexas, que formam essa curva aqui, ó. Vocês percebem que forma uma curva aqui. Nas radiografias do tórax, sendo que a direita tem posição mais alta na maioria dos indivíduos. Por que a direita tem posição mais alta na maioria dos indivíduos? Por causa do fígado, pessoal. O fígado está localizado do lado direito. Então, a tendência é o fígado elevar essa hemicúpula diafragmática direita. Então, na maioria dos indivíduos, vocês vão perceber que a hemicúpula direita, ela é mais elevada, ela é mais alta do que a hemicúpula esquerda. À direita, o diafragma é contínuo ao fígado, enquanto à esquerda pode-se identificar o estômago pela presença de ar em seu interior. Aqui nessa região aqui, pessoal. E é bem visível, é visualizado isso aí, bem tranquilo. Essa questão normal dessa anatomia aí, isso aí é regra, pessoal. Vocês têm que conseguir diferenciar o que é o que são os gases. Os gases geralmente aparecem pretos, os processos inflamatórios vão aparecer branco, os gases são radiotransparentes, os processos inflamatórios são radioopacos, entendeu? Então, essa questão aí é bom vocês se atentarem bastante para que vocês possam visualizar essas patologias. E quando bater o olho, você já saber. Isso é uma TB. Isso é uma DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso é uma pneumonia. Tá bem? Nas radiografias em perfil, o diafragma direito pode ser visualizado anteriormente até a parede torácica. Aqui, pessoal, presta atenção aqui, ó. Enquanto a esquerda é visível até encontrar o coração. Seta da figura esquerda. Observar na radiografia em perfil que o diafragma em suas posições posteriores tem inclinação acentuada no sentido inferior e que grande parte dos pulmões projeta-se posteriormente. Por quê, pessoal, que grande parte dos pulmões projetam posteriormente? Porque aqui nós temos a sombra cardíaca, ó. Então, o foco principal, um dos focos principais do perfil de tórax é visualizar uma possível patologia que está sobreposta pelo coração. Então, é obrigatório realizar o perfil? Sim, é obrigatório realizar o perfil. Vamos lá nas patologias. A radiografia do tórax é normalmente o primeiro exame imaginológico a ser efetuado e muitas vezes o único. É de acesso universal e rápido, possui uma excelente resolução de contraste, ou seja, você consegue diferenciar
muito bem os tons de cinza que tem nesse exame. Tanto a parte mais radiopaca, que é a parte mais branca, como a parte radiotransparente, que é a parte mais preta, e os tons de cinza que temos entre o branco e o preto. O contraste no raio-x de tórax, ele é muito bem evidenciado, tendo como principal desvantagem a sobreposição de estruturas. Os sinais radiológicos podem ser divididos em 3 grandes grupos: aumento da densidade radiológica, diminuição da densidade radiológica e doenças extrapulmonares. A maioria das doenças que causam aumento da densidade pulmonar, ou seja, que deixa ele com a densidade, porque o pulmão não é denso, o pulmão ele é todo preenchido por ar. Nós temos pequenas densidades ali nos bronquíolos e alvéolos, mas quando tem uma densidade, ou seja, quando tem uma parte mais espessa, é sinal que tem um processo patológico ali. Então tem que se atentar muito a essa questão da densidade aí. A maioria das doenças que causam aumento da densidade pulmonar acometem os espaços alveolares e o interstício pulmonar. O interstício pulmonar, pessoal, é a parte da circulação sanguínea ali. É a parte dos vasos que nós temos dentro do pulmão. Então, são três os padrões desse tipo: doença alveolar, doença intersticial e doença mista, que pode ser tanto alveolar quanto intersticial. Vamos lá, doença alveolar. A consolidação pulmonar é definida como a substituição do ar dos alvéolos por líquido. Então, quando fala consolidação, o ar que tem nos alvéolos é preenchido por líquido. E esse líquido, na verdade, ele é um processo inflamatório. Ele pode ser um processo inflamatório. 99% dos líquidos na cavidade alveolar é um processo inflamatório. Beleza? Então, vamos voltar. A consolidação pulmonar é definida como a substituição do ar dos alvéolos por líquido, células ou a combinação desses dois. Nos exames radiológicos, essas alterações se caracterizam por imagens opacas, presta atenção, imagens opacas, imagens radiodensas. Aqui nós temos uma figura de um raio-x de tórax, onde nós temos imagens radiopacas do lobo médio para o lobo superior, mais ali na região de ápice pulmonar. E aqui nós temos um corte axial de uma tomografia para visualizar pulmão. Vocês percebem que na região posterior aqui, ó, nós temos esses processos inflamatórios aqui, esses líquidos, que deixa a imagem mais densa. Pneumonia, que dentre as patologias, o que mais encontramos são os processos patológicos que desenvolvem uma pneumonia. Os padrões radiográficos podem ser classificados como pneumonia lobar, pneumonia em algum dos lobos pulmonares, broncopneumonia, que afeta ali a região dos bronquíolos ou brônquios, tá? Processos inflamatórios nessa região aí, e pneumonia intersticial, que é uma pneumonia localizada ali nos vasos. Basicamente, pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante. Temos como exemplos aqui bactérias causam pneumonia, vírus, principalmente vírus, causam pneumonia, fungos e por reações alérgicas no espaço alveolar, onde ocorrem as trocas gasosas. Vamos falar ali a respeito de um pouco sobre pneumonias virais e bacterianas. Não há como diferenciar clinicamente de forma definitiva a pneumonia viral da bacteriana, ou seja, uma pneumonia que desencadeou por um vírus ou por uma bactéria. Clinicamente, o processo patológico, pneumológico que aconteceu nesse pulmão, é muito complicado você diagnosticar se ela foi causada por um vírus ou por uma bactéria. Mas vamos lá falar a respeito deles aqui para que tenha um entendimento melhor a respeito disso aí.
Pneumonias virais podem causar, pode cursar com chiado, otite média, ou seja, dores no ouvido, aguda e conjuntivite, ou seja, inflamação das conjuntivas, que estão localizadas na região do globo ocular. Radiologia não diferencia, embora apresente padrões indicativos. Alveolar, pode ser, tá? Presta atenção nisso. Radiologia não diferencia, o estudo radiológico do tórax não diferencia uma pneumonia bacteriana de uma pneumonia viral. Mas pode ser que, se ela for localizada na região alveolar, é uma pneumonia bacteriana. Se for na região intersticial, é uma pneumonia viral. Tá bem? As complementações que temos para esse diagnóstico, para saber se ela é bacteriana ou viral, vem por exame laboratorial, identificação do subtipo viral. Qual o tipo de vírus que está localizado nessa região aí. Pneumonia bacteriana. Clássica, inicia-se de forma abrupta, com febre, calafrios, dores no tórax e tosse com expectoração amarelada ou esverdeada, por vezes no sangue. Aqui nós temos um exemplo de pneumonia bacteriana. Olha essa região aqui, ó. Pneumonia lobar direita, afetando todo esse lobo aqui, ó. Vocês percebem uma questão de densidade, uma questão de contraste aí. Aqui nós temos uma região mais radiotransparente, onde está mais preenchido por ar, e essa região radiopaca aqui, ela está preenchida por líquido. Então, isso aí caracteriza uma pneumonia bacteriana, tá bem? Temos aí a broncopneumonia. Descreve a pneumonia que está distribuída em placas, tendo se originado em uma ou mais áreas localizadas para o parênquima pulmonar, circunvizinho. A broncopneumonia é mais comum que a pneumonia lobar. Ela é mais comum, a broncopneumonia, e é o que mais acontece, principalmente em crianças, pessoal. A broncopneumonia acomete muito crianças, tá? Então, vamos lá, uma diferenciação aqui. Pneumonia lobar afeta uma secção do pulmão, lobo superior direito, do pulmão direito, nessa região aqui. E a broncopneumonia afeta áreas espalhadas em ambos os pulmões, ou seja, não é uma região específica como a pneumonia lobar. A broncopneumonia já causa esses infiltrados, vocês percebem nessa imagem aqui do lado direito de vocês, muitos pontos radiopacos. Isso quer dizer o quê? Tanto o lobo superior, médio quanto inferior estão acometidos por essa inflamação, por esse infiltrado. Então, para vocês diagnosticarem a diferença de uma pneumonia lobar para uma broncopneumonia, é só vocês visualizarem. Se estiver localizado tanto no lobo superior, médio ou inferior, é uma broncopneumonia. Se ela estiver localizada em um lobo só do nosso pulmão, ela já é uma pneumonia lobar. Aqui nós temos imagens, tá? Imagens onde nós visualizamos as pneumonias lobares. Aqui nós temos exemplo de pneumonia lobar direita e pneumonia lobar esquerda. Vocês percebem todo esse infiltrado aqui, ó. Toda essa parte branca é processo inflamatório. Aqui nós temos pneumonia intersticiais, são ramificações que nós temos nos vasos. O diagnóstico dessa pneumonia intersticial, ela não é tão fácil quanto um diagnóstico de uma pneumonia lobar. Por quê? Porque você pode confundir com uma anatomia radiológica. Então, estudem bastante essa questão aí de hilo pulmonar, para vocês não confundirem a pneumonia intersticial com uma pneumonia
com um hilo pulmonar, com uma anatomia normal do corpo, tá? Aqui nós temos mais uma imagem de uma pneumonia de lobo médio, localizada nessa região aqui, ó, do lado direito. Uma pneumonia de lobo inferior. Essa pneumonia de base pulmonar, de lobos inferiores, pessoal, elas são mais comuns do que pneumonias em lobos superiores, tá? É mais comum as pneumonias lobares aí na parte inferior. Uma pneumonia por aspiração, bem aqui, ó. Vocês percebem aqui, nessa região do lobo médio, perdão, pessoal, uma pneumonia lobar bem característica, ela está bem acentuada. Na visualização aqui, ó, do perfil, ela está bem localizada na parte posterior. TB, tuberculose. Muito se fala de uma tuberculose. Nos tempos antigos, a tuberculose ela era vista de uma forma... Mas, pelos estudos, se vocês pegarem ali os estudos da tuberculose, realmente a tuberculose era associada com o óbito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você faz um tratamento para TB muito tranquilo. É uma patologia onde você tem que o técnico ele tem que se atentar bastante a isso, tá? Em relação bastante aos EPIs ao trabalhar com um paciente com essa patologia. Então, vamos lá. Causada pelo micro-organismo Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch, afeta principalmente pulmões, mas também afeta outros órgãos sem causar dano pulmonar. Então, tem pneumonia, tem tuberculose em outros órgãos, tá? Não vamos colocar só para a região de pulmão. Transmissão. Através do ar contaminado com bacilo de Koch, eliminado pelos pacientes com tuberculose não tratados através da fala, tosse e espirro. Por isso que eu falei para vocês que tem que usar bastante EPIs quando for, presta atenção, quando forem radiografar um paciente com tuberculose. Só que a maior preocupação é se ele não estiver tratado. Se ele estiver tratado, aí sim vocês vão usar os EPIs, sim, mas não tem uma preocupação tão grande de contaminação por esse bacilo, tá bem? Após a infecção, o indivíduo, através de suas defesas, elimina o bacilo. A bactéria se desenvolve, mas não causa a doença. A TB se desenvolve causando a doença TB primária, a ativação da doença vários anos depois, TB pós-primária. Entendido isso aí? A bactéria se desenvolve, mas não causa doença. A TB se desenvolve causando a TB primária. Pessoas podem ter a TB, pode ter a bactéria, ela se desenvolver depois de muitos anos e desenvolver uma tuberculose pós-primária. Aqui nós temos um exemplo de uma tuberculose na região da coluna torácica. Aqui nós temos umas outras imagens da região torácica. Aqui nós temos uma caverna tuberculosa. Caverna tuberculosa, pessoal, isso aqui é uma densidade que a tuberculose, que a bactéria causou. Aqui nós temos imagens. Vocês percebem que a tuberculose aqui, diferente da pneumonia, ela causa uns respingos brancos e pretos. Então, dá para você ter uma
uma diferenciação ali, a pneumonia ela já acomete toda uma região, causando espalhamento de líquido. A tuberculose ela já vai pigmentando de líquido esse pulmão, que fica mais fácil um diagnóstico. Aqui nós temos outras imagens de TB, aqui um corte axial de uma tomografia, tá? Aqui nós temos uma imagem axial para visualizar mediastino e aqui uma imagem axial de tomografia para visualizar pulmão, tá bem? O câncer de pulmão, tá? O câncer de pulmão também é muito bem evidenciado, que fala que o câncer, a maneira mais fácil de diagnosticar o câncer de pulmão é através de uma radiografia do tórax, complementando por uma tomografia computadorizada do tórax. Nós temos essa ligação, essa associação raio-x tomografia. Se tem alguma patologia, principalmente o CA de pulmão, principalmente um câncer de pulmão, ou seja, células modificadas geneticamente na região do pulmão, tem que ser associada com uma tomografia, que nós temos imagens, aparecem imagens mais arredondadas, pessoal. Vocês percebem aqui, ó, imagens mais arredondadas e uma imagem, vocês percebem que ela é um pouco mais densa. Ela é um pouco mais densa e outra. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se vocês perceberem umas ramificações aí, é porque ele já tá no estado bastante evoluído. Se ele for mais arredondado, é uma massa ali que pode ser até benigno, tá? Aqui nós temos uma radiografia. Vocês percebem uma região densa aqui, mostrando essa mesma imagem, um corte axial de tomografia. Então, a radiografia frontal, PA, do tórax, mostra massa no terço médio do pulmão esquerdo. Terço médio do pulmão esquerdo. O corte de tomografia apresenta massa de lobo inferior direito, com margens espiculadas. Estes casos correspondem a adenocarcinomas primários, ou seja, adenocarcinoma é um tipo de câncer, pessoal, que aqui acomete o nosso pulmão, tá? Aqui nós temos outras imagens, corte de tomografia computadorizada com diferentes janelas mostrando nódulo densamente calcificado. Tuberculoma na periferia do lobo inferior direito, essa região aqui, ó. Aqui nós temos processos patológicos no lobo superior direito e aqui no lobo superior esquerdo. Linfomas. A doença de Hodgkin é a neoplasia mais comum em adultos e o linfoma a mais comum no mediastino. A neoplasia é crescimento de células desordenadas, ou seja, um câncer. Tá? Então, a doença de Hodgkin é a neoplasia mais comum em adultos jovens e o linfoma a mais comum no mediastino. O mediastino é o coração e grandes vasos ali que irrigam esse coração, tá? O linfoma não Hodgkin tem um comportamento menos predictível, que inclui invasão direta do pulmão a partir dos linfonodomegalias, nódulos pulmonares que podem cavitar, pode causar uma cavidade, atelectasias decorrentes de invasão de brônquios, ou seja, o linfoma não Hodgkin, ele inclui uma invasão direta do pulmão, entendeu? Já acomete diretamente o pulmão. Entendido isso aí? Aqui temos corte de TC de paciente com linfoma não Hodgkin
Nota-se massa mediastinal anterior mal definida. Olha essa massa aqui, pessoal. Olha para onde que está indo essa massa mediastinal, para onde que está indo ali. Forma uma massa que junta com coração e pulmão, que você não sabe, não tem uma definição do que é aquilo. Aí com punção venosa, com punção, com biópsia, você vai saber qual tipo de câncer é esse aí. Com sinais de invasão do pulmão, ou seja, vocês percebem que essa massa aqui, ela está invadindo o pulmão, tá? Com sinais de invasão do pulmão esquerdo e derrame pleural. Derrame pleural, pessoal, são esses líquidos aqui, ó. Vocês percebem que aqui tem um líquido, tá? Que é o derrame pleural. Que no direito já não tem, o direito está bem limpo, está bem pretinho, está bem limpo. Aqui nós já temos uma massa cinza. Uma massa cinza que quer dizer líquido, quer dizer um derrame pleural. Aqui nós temos uma explicação a respeito do derrame pleural, que é líquido na cavidade pleural. Temos aqui uma imagem de um derrame pleural na base do pulmão esquerdo, no lobo inferior do pulmão esquerdo. Nós temos uma incidência específica para visualizar nível de líquido na cavidade pleural, que é a incidência perfil com raios horizontais, que é o Laurel, tá? Hemotórax. Hemo quer dizer sangue. Hemotórax, sangue na região pulmonar, sangue na cavidade pulmonar. É comumente o resultado de feridas vamos voltar lá. O derrame e a presença de sangue na cavidade pleural é comumente o resultado de feridas penetrantes, também pode resultar de qualquer trauma brusco que rompa a vasculatura. Acontece muito em paciente politraumatizado, que tem fratura de costelas, essas costelas rompem algum vaso e pode acontecer de ter sangue na cavidade pleural. Aqui nós temos essa imagem aqui no pulmão direito, isso aqui é sangue, tá? Vocês percebem que o sangue, ele fica uma densidade geral, ele não causa as pigmentações que a tuberculose e a pneumonia causa, ele já fica mais uma região densa acometendo ali. Pode-se confundir com a retirada de lobo pulmonar, com a cirurgia de lobo pulmonar. Pode se confundir, mas pela história clínica, o médico ele sabe diferenciar se é uma lobotectomia, uma retirada de lobo pulmonar, ou se é um hemotórax. Temos essa questão aí do timoma, que é um tipo de tumor maligno localizado no mediastino. Temos aqui, ó, nesse corte tomográfico aqui, a visualização dessa massa aqui, localizada ali próximo ao coração. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O que acontece com a DPOC? A DPOC, ela é bem visualizada em um raio-x de tórax. O raio-x de tórax ele fica muito penetrado, ele fica muito escuro. Até em um paciente jovem, caso ele tenha essa doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, por mais que você reduza os níveis de KV e MAS, o que acontece? Esse exame ele fica muito penetrado, ele fica muito preto. Por quê? A DPOC ela causa as mortes alveolares. Se ela causa as mortes alveolares, esse pulmão ele vai ficar com a densidade maior, só que não é uma densidade líquida. Se fosse uma densidade líquida, como uma pneumonia, ele ia aparecer branco. Mas como tem partes literalmente necrosadas, mortas dentro do pulmão, então ele vai aparecer preto, bastante preto, tá?
Nós temos aqui o que eu acabei de afirmar, um raio-x de tórax bem penetrado, bem preto. Isso aqui caracteriza uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Aqui nós temos patologias na região do lobo inferior, pulmão direito, lobo médio, pulmão esquerdo. E finalizamos aí. Finalizamos esse nosso estudo aí. Desejo para vocês um bom aproveitamento desse curso e desejo sucesso para todos os técnicos e espero que com esse nosso estudo vocês consigam diferenciar as patologias mais importantes no estudo do tórax.